fazer uma retrospectiva aí do meu tratamento e de tudo que eu passei no ano de 2022, tudo que eu aprendi com a depressão e como que eu estou agora. Então vamos lá conferir esse vídeo. Oi gente, eu me chamo Joyce, sejam bem-vindos de volta aqui nesse canal. Tivemos um pouco de tempo aí sem vídeo, né, mas agora estamos de volta a todo vapor. E eu decidi fazer um vídeo de retrospectiva, já que esse é o último vídeo de 2022 aqui do canal, então resolvi fazer uma retrospectiva, né, um apanhadão aí de tudo que eu passei, e foi coisa pra caramba. Quem me acompanha aqui sabe, né, então fazendo uma retrospectiva, um resumão para o vídeo também não ficar muito longo, né? Então eu comecei mesmo com a depressão mais forte, né, dessa vez, em março de 2022, e em maio de 2022 eu decidi fazer o canal pra eu contar pra vocês, dividir, né, a minha experiência com a doença e tal, e falar mais para as pessoas que não conhecem ou para as pessoas que estavam passando, né, por alguma situação parecida com a minha, e compartilhar aí minhas experiências. Então em março eu perdi o meu emprego e comecei também a fazer o tratamento, né? Eu comecei com o escitalopram, que era para depressão, e em abril eu comecei a tomar o desvenlafaxina. Tem vídeo aqui no canal dos dois medicamentos, o que eles fizeram comigo. O escitalopram me deu muita ansiedade, então eu precisei trocar pro desvenlafaxina, então tô desde abril aí tomando o Desduo, né, que é o nome do remédio normal. Então de março até maio, pra eu abrir o canal, eu passei por bastante coisas assim bem pesadas. Depois que eu perdi o emprego, a doença ela veio com mais força, porque eu acho que eu tava tomando remédio, né, e o remédio ele acentua mais os sintomas, e eu precisei enfrentar a doença, né, de cara a cara com ela, né, vamos dizer assim, e eu não sabia como lidar com a situação, e eu achava que o remédio ia fazer milagre, né, e não é isso que ele faz, né, ele só estabiliza a gente, mas eu aprendi isso bem depois, né, bem depois mesmo, né, depois de muitos meses que eu fui aprender isso, e no início foi muito difícil mesmo. Então esse vídeo vai servir pra você que tá aí no início do tratamento e tá achando que o seu remédio não tá fazendo efeito, que o tratamento não tá fazendo efeito e que nada tá funcionando. Eu vou dizer pra você que vai fazer efeito sim, tá? Aguarda mais um pouquinho que o negócio vai melhorar. Então o remédio começou a fazer efeito mesmo, algum efeito, depois de quase 2 meses de medicação. Então eu já tava tomando os dois medicamentos, o escitalopram mais o desvenlafaxina, porque você não pode interromper o medicamento assim bruscamente, né? Eu precisei ir terminando de tomar o escitalopram, que era o Reconter que eu tomava na época, até ele finalizar, o médico diminuiu a dose e tal. Então tudo com orientação do médico. Então depois eu comecei a ver, né, uma melhora, porque você começa a ver a melhora, você não melhora de uma hora para outra, né? Então comecei a sair mais da cama, a ficar um pouco mais ativa, né, fazendo as coisas, fazendo coisas domésticas mesmo em casa e tal. Eu comecei a ter vontade de ver filmes, né? Eu não ficava muito animada, não tinha ainda aquela visão da vida e tal, que a depressão tira da gente, né, aquela vontade de viver, eu ainda não tinha, mas estava tudo começando a andar, eu sentia isso. E lá pra maio eu criei o canal e me ajudou bastante também. Eu consigo ver aqui no canal a minha fisionomia, né, nos vídeos, nos primeiros vídeos, pra depois eu vou melhorando assim a fisionomia. Minha fisionomia tava bem pesada ainda, cansada. Pra maio, junho, julho eu já estava melhorando bastante. Então eu tive as minhas recaídas também, né? Depois que eu tinha melhorado um pouco mais, eu tive a minha recaída da depressão, eu tive um gatilho, que eu tava procurando emprego, e o meu gatilho era a busca por emprego, né? Porque eu achava que eu não servia pra vaga nenhuma e tal, era aqueles pensamentos disfuncionais que todo depressivo tem, né, praticamente. Então eu tive essa recaída bem difícil, foi bem difícil pra mim, porque foi nesse momento que eu achei que o tratamento não tava fazendo efeito, porque eu pensei, poxa, eu tô tomando medicamento há tantos meses já, fazendo tratamento, terapia, e eu tive recaída. Não era pra eu ter recaída, né, eu na minha cabeça pensando, só que eu descobri que é normal, né, com a minha terapeuta, com o psiquiatra, eu descobri que é normal você ter recaída, e assim, a gente vai tendo pequenas recaídas, né, durante o tratamento, e às vezes pode acontecer de uma recaída ser um pouco mais forte, e eu passei por ela, né, durou aí uma semana mais ou menos, e eu passei por ela e eu aprendi com ela também. Depois eu vou fazer um vídeo aí falando de tudo que eu aprendi com essa doença, porque foi de um aprendizado, tá sendo de um aprendizado assim gigantesco pra mim. Enfim, depois da recaída
o negócio foi melhorando mais um pouco. E depois eu tomei a consciência, né, de que o remédio não ia fazer efeito sozinho, né? Então, quando eu tomei essa consciência, quando eu virei essa chave na minha cabeça, eu comecei a fazer por onde, vamos dizer assim, né? De ajudar também a medicação, de ajudar no meu processo de tratamento. E eu comecei a fazer coisas, a me esforçar mais para que eu melhorasse, né? Então eu percebi que o remédio, ele não ia tirar os pensamentos disfuncionais da minha cabeça, ele não ia tirar os meus traumas vividos, né, da infância ou recentemente, ele ia somente me estabilizar. Então, quando você toma essa consciência mesmo, porque não adianta eu falar pra você e você somente ouvir, você tem que tomar essa consciência, aí as coisas mudam no tratamento. Eu comecei a ver o meu tratamento de uma forma bem diferente, né? Então eu comecei a ajudar também o remédio e a ajudar também a minha terapeuta e o meu psiquiatra, né, que eles ficaram bem felizes com isso. Então eu comecei a ver técnicas com a minha terapeuta do que eu poderia fazer para melhorar ainda mais, e eu me acheguei muito a Deus e à espiritualidade, né? Porque eu não tenho religião. Hoje em dia eu tenho assim um grau de intimidade com Deus que eu nunca tive, nem quando eu era, né, religiosa, eu frequentava alguma religião. Então o que eu fiz para ajudar também o tratamento, né? Eu comecei a me ligar mais quando que eu tava tendo pensamentos muito repetitivos, né, de disfuncionais, e eu ia já tentar fazer outra coisa. Eu tentei não tomar muito remédio pra dormir. Eu tentei dormir naturalmente, né? Só que o desvenlafaxina me dá muita insônia mesmo, me deu muita insônia. Hoje em dia eu tô bem melhor da insônia dele, tá? E eu meio que me forçava, não forçava muito, mas me forçava a pelo menos sentar e ler uma página ou outra. E eu fui começando a voltar mais pro meu gosto pela leitura. E eu me forçava. Quando eu falo me forçar, é assim, me impulsionava, né? Falava, não, sai dessa cama e vai fazer alguma coisa, porque dá muito sono e eu queria ficar dormindo, porque às vezes eu tomava remédio pra dormir e de manhã ainda tava sobre aquele efeito, e eu me forçava a sair da cama, tomava um banho, e não, hoje eu quero ver um filme. E eu comecei a compreender que eu podia ficar vendo um filme, né? Isso com a ajuda da minha terapeuta, né? Que ela falava que tudo bem você querer ficar deitada um dia vendo um filme, né? Não o dia inteiro, mas um certo momento do seu dia, né, ficar relaxando, tudo bem isso. Você só não pode ficar o dia inteiro na sua cama, né? Então eu tentei sair mais de casa também, né, ir ao mercado, andar até no shopping, mesmo que me dava uma certa ansiedade às vezes, eu meio que me forçava a ir um pouquinho, né, ia devagar, né, porque ter ansiedade na rua ou crise de ansiedade é bem desconfortável, né, e sozinha também pode ser até perigoso. Então eu ia em lugares próximos, eu me empenhava mais a brincar mais com a minha cachorrinha de manhã, né, para começar o dia mais alegre. Eu começava o dia com pensamentos mais positivos também, né, para tentar tirar os disfuncionais aí do caminho, e até que veio uma recaída bem forte mesmo, né, depois que eu tive daquela, também por causa do gatilho, né, da busca por emprego. Eu estava em processo de aprendizagem, né, eu estou ainda em processo de aprendizagem, e eu aprendi muito com essa recaída que eu tive. Então eu fiz algo bem impactante, né, mas que Deus teve misericórdia da minha vida, né, a espiritualidade teve muita misericórdia de mim, e eu passei por isso, e quando eu passei por isso, eu saí disso assim uma outra pessoa, né. Então eu tive uma outra oportunidade de viver, então eu fui muito grata a isso. Eu agarrei essa oportunidade assim com todas as minhas forças mesmo, e eu depois disso eu me apeguei mais ainda a Deus, e de lá pra cá só tem sido melhoras, né? Eu tenho lidado melhor com a minha ansiedade, eu tenho tido poucas crises de ansiedade de lá pra cá. Isso deve ter uns 2 meses, 1 mês mais ou menos, e eu me sinto assim totalmente estável, né, emocionalmente. Eu consigo enxergar melhor as coisas, eu consigo analisar melhor os meus pensamentos e dividir, né, separar o que é, o que não é bom pra mim. E eu tenho conseguido tirar o foco dos pensamentos ruins e das coisas ruins também, e saber o que pode e o que não pode me afetar. Então tudo tem sido um aprendizado, e se eu tivesse deixado somente isso na mão da medicação e da minha terapeuta, coitada, eu não estaria, né, assim hoje, estável hoje. E eu consegui um emprego em dezembro, e eu tô muito feliz mesmo que eu vou voltar pro mercado de trabalho, e eu vou voltar estável, né, emocionalmente estável, e assim, com aprendizados
diversos que eu tive da doença, né, que eu vou contar no outro vídeo. E assim, vai ser uma nova fase da minha vida, né? E eu tô muito feliz com isso, sou muito grata a Deus também por ter aberto essa porta pra mim. E eu sei que eu estou preparada, eu sinto que eu estou preparada pra essa nova fase, né? Então, o ano de 2022, porque eu considero o ano todo, né? Porque foi em março que começou, a peteca começou a cair, né? E em janeiro eu já não estava muito bem, mas em março que começou tudo com a perda do emprego. Então, eu considero que o ano de 2022, ele foi assim, tenso pra mim, foi muito tenso mesmo. Foi um ano de aprendizado onde eu não sabia o que estava acontecendo, onde eu me perdi e me encontrei várias vezes, e no final de tudo agora eu me encontrei real mesmo. Sou muito grata a Deus, né? Sou muito grata a ter tido a oportunidade de começar o tratamento, e eu sou muito grata porque eu comecei a tomar essa medicação e ela me estabilizou para que eu pudesse, né, vasculhar tudo isso dentro de mim e me encontrar novamente. E agora em abril é a previsão de eu começar o desmame do remédio, e eu tô me sentindo mais segura de fazer o desmame do remédio, de começar aí a andar sozinha, vamos dizer assim, né? Eu tô me sentindo mais segura e eu acho que vai dar tudo certo, né? Que vai ser um ano de 2023 aí de muitas descobertas, muitos desafios novos, né? Porque com novo emprego, relações novas com novas pessoas. Tô cheia de expectativas, eu sei que a gente não pode criar expectativas, né, em cima de coisas futuras, mas eu tô com expectativas boas. Mas eu também tô com consciência de que se der certo, deu. Se não der certo, é porque não tinha que acontecer. Deus tem me ensinado muito isso, né? Que é tudo no tempo dele. Então eu achava que o remédio ia fazer efeito em 2 meses e já ia estar melhor. Mas tudo é aprendizado e tudo é no tempo de Deus. E eu aprendi a esperar. Esse ano foi o ano de aprender a esperar, né? A ter paciência, a entregar minha vida na mão de Deus, da espiritualidade, e deixar aí que as coisas aconteçam da forma como elas precisam acontecer, né? Cada um tem um processo para viver, e eu vivi meu processo, vivi um processo mais duro no início do ano, e agora eu tô vivendo um processo mais leve e um processo de autoconhecimento, e eu estou amando esse processo de autoconhecimento, eu tô me conhecendo melhor, fazendo essa retrospectiva agora, eu tô vendo com mais clareza de como foi difícil ter passado, mas como hoje, a Joyce de hoje tá olhando para trás e tá vendo como foi gratificante ter passado por tudo isso, ter criado o canal e ajudado outras pessoas. A gente tá com um grupo de apoio também no WhatsApp e tem ajudado outras pessoas lá também. Então, nada acontece por acaso na nossa vida, né? A gente precisa passar pelos nossos processos, a gente precisa conhecer os nossos processos, né? E aprender com eles. Isso eu acho que é o ponto principal, é você aprender com os seus processos, né? Não somente reclamar que não tá acontecendo nada e tudo mais. É aprender com eles, né? E essa consciência. Então hoje eu espero que você olhe pra dentro de você, pro seu processo, por tudo que você tá passando, e tenta tomar essa consciência de que o seu tratamento não vai fazer efeito 100% sozinho, né? Que você precisa também colocar esforço aí nesse tratamento e se esforçar mesmo, assim, lutar pra superar essa doença e essa situação que você tá vivendo, né? Que tudo vai dar certo, né? Que assim, com esforço pode demorar e muito, né? Porque assim, o nosso tempo não é o tempo de Deus. E hoje eu falando, depois de meses, né, passado por isso, é muito mais fácil do que quando eu estava lá esperando cada dia passar e não melhorar. Então, quando eu estava lá, eu achava que estava demorando demais. Hoje em dia eu vejo, poxa, foi menos de um ano que eu passei por isso tudo, mas pra mim foi muito tempo. E quem tá passando no turbilhão do processo, né, tá dentro do processo, então não vê o tempo passar. Mas eu quero dizer pra você ter fé, né, fé no seu processo, fé em Deus, na espiritualidade, no que você acredita, e fé em você também. É que você é importante e você é forte pra superar isso, você é forte pra passar por isso também, e você é muito mais forte do que essa doença aí que você tá enfrentando, tá? Seja ela depressão, seja ela TEG, seja ela síndrome do pânico, você é muito mais forte do que essa doença. Então é só você procurar aí um atendimento, né, com um psiquiatra, com um profissional de saúde da área, pra você conseguir com ele passar por tudo isso. Eu tô aqui enviando muita energia positiva pra todos vocês, e juntos a gente vai sair dessa. Se você tá precisando de algum apoio, fica aqui o convite de você entrar lá no nosso grupo no WhatsApp,
WhatsApp, o grupo de apoio. Fique à vontade, é totalmente gratuito. O link tá aqui na descrição do vídeo, é só você entrar lá e se apresentar. Tem sempre alguém pra conversar lá, pra dar uma palavra amiga, tá sendo bem bacana. Então fique à vontade pra entrar se você quiser. Então essa foi a minha retrospectiva, né, emocional de 2022, do meu processo. E eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Me conta aqui nos comentários se você também superou alguma coisa, alguma dificuldade nesse ano de 2022 e como tem sido pra você. E muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.